Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, sem muitas delongas. Glória a Deus. Em Neemias, capítulo 1. Tá? Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos ter um momento de oração aqui. Neemias, capítulo 1, do versículo de 1 a 4. Amém? Se você pudesse, quem pudesse, coloque de pé em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. E tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, Papai querido, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por esse privilégio de estar aqui para compartilhar a Tua palavra. O importante é que Tu cresças nesse lugar, Pai, que eu venha diminuir, e que toda a honra e toda a glória seja somente para o Senhor, Pai, que eu possa ser apenas a voz, Senhor, ser apenas o canal, o instrumento pelo qual o Senhor possa estar usando de uma forma sobrenatural. Fala com cada um de nós de uma forma individual, fala segundo o teu querer, faz aquilo que tu tens para fazer, meu Pai. Eu te dou liberdade, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesse lugar, tu és bem-vindo em nossas vidas. Nós queremos abrir não somente os nossos ouvidos, mas o nosso coração também, para sermos ministrados pelo Senhor nessa tarde, e tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, nós te damos liberdade, Senhor, para o teu agir, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Quero dar como tema dessa mensagem restauração familiar. E assim o Espírito Santo colocou no meu coração sobre falar sobre usar o exemplo de Neemias, porque nós aprendemos lições tão poderosas com Neemias, porque Neemias foi alguém que se colocou na brecha, foi alguém que ouviu, sentiu a dor e pagou um preço e se importou. E eu creio que o nosso Deus é o Deus que é especialista em restaurar, amém, queridos? O nosso Deus é especialista em não descartar, mas acreditar. E assim como o nosso Deus, Ele acredita, eu creio que eu e você, nós somos desafiados em acreditar também, amém? Nós somos desafiados em pagar um preço a mais. Assim como Neemias, ele ouviu, ele perguntou pelo seu irmão como estava o povo de Jerusalém. Os nossos irmãos, nossos familiares estão em grande ruína, em grande miséria. E Neemias, na Bíblia diz, relata que ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, pagou um preço pelo aquele povo. Então, olhando para o contexto sobre a história de Neemias, nos deparamos com uma Jerusalém totalmente destruída, arruinada, mas Neemias foi alguém que se levantou e se colocou na brecha para lutar pelo seu povo, por sua cidade e por sua família. A pergunta é para mim e para você. E você, né? E nós estamos dispostos a fazer isso ou nós vamos descartar, né? É muito fácil a gente descartar, é muito fácil você parar de acreditar, de lutar, mas a palavra de Deus para mim e para você nessa tarde é que nós não devemos parar, amém? Porque nós estamos fazendo uma grande obra, amém? O Senhor nos chamou para essa grande obra, e essa obra não é de homem, não é do pastor, essa obra é do Senhor, amém? E Ele conta não somente comigo para fazer a diferença em São Luís, mas em todo o estado do Maranhão, na nossa casa, na nossa família. E assim nós aprendemos tantas lições poderosas com Neemias, e nós vamos caminhar aqui nessa mensagem, que nós vamos tirar princípios poderosos que nós podemos aprender para nossas vidas e aplicar na nossa casa, na nossa família, e não desistir, acreditar que o nosso Deus, Ele vai continuar comigo e com você para nos dar a vitória. Então Neemias era filho de Acalias e fazia parte da geração dos descendentes daqueles que foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, e permaneceu lá durante o seu reinado, no reinado do rei Artaxerxes, e ele vivia no palácio, mas decidiu abrir mão do seu conforto e se dispôs em ajudar o seu povo, né? Então, o que nós aprendemos com ele? Ele vivia no palácio, não era
assim, ele tinha um cargo importante, era copeiro do rei Artaxerxes. Então, mas nós entendemos que ele não era assim, um profeta, ele não tinha algo relevante, assim, mas Deus ele usou Neemias como uma pessoa comum, e eu creio que ele pode nos usar, pode te usar, pode usar qualquer um de nós como uma pessoa comum para fazer algo relevante no seu reino, amém, na nossa casa, onde o Senhor nos mandar. E Deus levantou Neemias, porque primeiro Neemias ele teve essa compaixão, né? E eu creio que sem compaixão nós não podemos fazer nada relevante no reino de Deus. Sem paixão e compaixão nós não podemos fazer nada significante no reino de Deus. Ele teve essa compaixão, e nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus. Por onde ele passava, ele via aquelas multidões como ovelhas aflitas sem pastor. Então a Bíblia relata que o Senhor Jesus ele se compadecia. Ele se compadecia. Se o mestre, se ele se compadecia, por que eu e você nós não podemos também se compadecer, amém? E acreditar que ele é poderoso para transformar. Eu sou milagre de transformação, queridos, né? Lembro que, assim, de onde o Senhor me tirou, eu vim do lamaçal do pecado, né? O Senhor me transportou do reino das trevas para o filho do seu amor. Então, ele pagou um alto preço por mim. Quando ele me libertou, lembro que quando eu me converti, sempre aquela chama do primeiro amor, aquela paixão, eu disse, eu não quero isso só para mim, eu quero para minha família, eu quero ver minha família sendo alcançada, salva. Eu ainda sou do tempo da corrente de oração, né? Eu disse, então vamos fazer a corrente de oração, e a gente fazia as correntes de orações com os dos meus irmãos que já eram convertidos, para ganhar os outros irmãos para Jesus. E eu lembro que o poder não estava na corrente, estava no Senhor, amém? Era no Espírito Santo. Então a gente fazia aquele período de jejum e oração, e nós tivemos o privilégio de alcançar toda a nossa casa, a nossa família para o Senhor Jesus, amém? Eu digo meus parentes, meus irmãos, né? Porque a minha família, minha esposa, meus filhos também, eu posso dizer como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Toda a honra e toda a glória seja para Ele, amém, queridos? Mas nós falamos isso com muito temor, porque nós somos apenas a voz, e nós aprendemos que a palavra de Deus deixa bem claro, aquele que está em pé tem que ter muito cuidado para que não caia, amém? Mas vigiando o tempo todo, e diz, Senhor, é só a Tua graça, é só o Teu favor que pode nos alcançar, mas coloca sempre no meu coração essa paixão, coloca sempre no meu coração esse amor. E assim nós aprendemos lições poderosas com alguém, com um líder que era improvável, mas Deus disse, você vai se levantar para restaurar esse povo, para restaurar os muros de Jerusalém, trazer a paz. Jerusalém significa cidade de paz, trazer a paz para aquele lugar que só o Senhor Jesus ele pode dar, amém? Só Ele pode dar a paz verdadeira. Então Ele teve compaixão quando soube da situação, né? Ele olhou com um olhar de misericórdia. Ele não somente olhou, mas também ele chorou, lamentou e jejuou por Jerusalém. Então a palavra para mim e para você, talvez a gente tenha orado, talvez você tenha chorado, mas o Senhor diz, eu quero que você faça um pouco mais. Paga um preço de jejum por isso, né? Não está acontecendo, paga um preço maior por isso, que você vai ver o milagre acontecer. Eu tive o privilégio de acompanhar um pastor que veio do Pará, João Batista, o nome dele, há muitos anos, há uns 10 anos atrás, logo quando nós chegamos aqui. E aí ele, assim, eu acompanhava ele como discipulador, mas ele mais me discipulava do que eu discipulava ele, porque ele tinha muita experiência. Ele dizia, meu filho, se a oração, né, se a oração não está dando, ainda não está acontecendo, vá para o jejum, porque o jejum é igual aquele tiro de 20, né? É certeiro. Então, paga um preço a mais, nós precisamos sacrificar a carne e acreditar, porque o Senhor, Ele não vai agir na força do nosso braço, amém? Vai agir na força, é o Espírito Santo que vai fazer. Então, não é nada de nós, é apesar de nós, mas o Espírito Santo, Ele quer contribuir comigo e com você, amém? Mas precisamos pagar um preço a mais e acreditar na transformação, na libertação da nossa casa, da nossa família, amém? A pergunta é, o que nós temos feito por isso, né? Ou nós temos descartado, ou nós vamos continuar acreditando e profetizando restauração e salvação, amém? Porque eu creio que o nosso Deus é especialista em restaurar, amém? Deus não descarta, Ele olha e diz, esse aqui tem jeito sim. Então nós precisamos olhar com a ótica de Deus. Será que Deus ele vai olhar para uma situação e dizer, não, esse aqui eu vou descartar, esse aqui não, eu vou, não, Deus ele não vai fazer isso. Eu creio que Ele sempre vai olhar, assim como o Senhor Jesus, olhar com um olhar de misericórdia e dizer, isso tem jeito sim, eu acredito, amém? Isso
faz toda a diferença, aquilo que pode levar a cada um de nós se preocupar com os irmãos, se preocupar com a cidade, com o seu povo, e não ficar parado, mas se dispor para ajudar diante da necessidade. Então, ele fez isso, Neemias, ele fez isso. Preste atenção nessa ilustração. Um construtor desatento. Imagine um pai, ao chegar em casa após um longo dia de trabalho, e ver uma rachadura na parede da sala. Ele ignora por semanas até que um dia a parede desaba. E o que era invisível se tornou evidente demais para ser ignorado. Assim são as rachaduras em nossas famílias. Pequenas fraturas emocionais e espirituais, se não forem tratadas, levam a ruínas. O que nós aprendemos aqui? Neemias não ignorou as ruínas. Ele agiu e nós precisamos fazer o mesmo, amém? São pequenas, como o pastor sempre tem ministrado, são as pequenas raposinhas, as pequenas rachaduras, que às vezes você está lá, talvez você ignora, mas tem momento que não dá para você ignorar mais, o caos já está feito, mas que nós possamos, como Neemias, não ignorou as ruínas, mas ele agiu, e nós precisamos também fazer o mesmo, fechar toda e qualquer brecha, amém? Não dar brecha, mas fechar toda e qualquer brecha, para que nós possamos sempre estar desfrutando da nossa família vitoriosa, do melhor que o Senhor tem. Neemias 2:12 diz assim: então, à noite levantei-me, e alguns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Então, o que nós aprendemos aqui? A visão espiritual é o primeiro tijolo da edificação. Amém, queridos? A visão é ver como Deus vê. Então, o primeiro tijolo para a edificação, para a restauração da nossa família, é a visão espiritual. E só quem pode nos dar é o Senhor. É a gente ser, como o pastor estava ministrando agora há pouco, é ouvir a voz do Espírito Santo, ser direcionado por Ele. Como eu vou fazer essa obra? Como eu vou executar essa obra? Então, nós temos que recorrer primeiro a Ele, amém? Primeiro ao Senhor, ouvir a voz do Senhor, o direcionamento dEle, e Ele vai trazer esse direcionamento, como nós vamos alcançar toda a nossa casa, se é preciso pagar um preço mais nessa área, se é preciso vigiar mais nessa área. Para as mulheres, talvez eu estou falando muito, nessa área, eu preciso ganhar até 100 palavras, Lembra-se que uma pessoa que eu acompanhava, ela dizia bem assim: meu esposo está muito difícil para se converter. Eu disse: olha, só precisa falar um pouco menos e orar mais, que o Espírito Santo ele vai fazer a obra, porque às vezes não precisa você ganhar com palavra, o Espírito Santo ele age, ele trabalha, amém? Através do bom testemunho, o Senhor ele vai fazer a obra, vai operar o milagre. E aí foi um remédio, pouco tempo ele se converteu, hoje é um grande homem de Deus, Não vou falar para vocês que não pode revelar, glória a Deus, mas estão curiosos em saber, Mas é assim que Deus faz, às vezes a gente ganha as mulheres sem palavras, precisa orar mais, um pouco mais, e acreditar que aquele que começou a boa obra, em Filipenses 1:6, é poderoso para completá-la até a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? Quem começou é poderoso para completá-la, amém? E Ele começou na sua casa, na sua família, no seu ministério, e Ele vai completá-la porque Ele é fiel. Então nós aprendemos lições tão poderosas aqui com Neemias. Primeiro, ele teve essa visão, ele teve essa ótica, ele viu como Deus vê. É isso que vai fazer toda a diferença, e principalmente a gente que já tem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós temos que ver como o nosso Deus vê, amém? Acreditar. John Stott afirmou: a oração é todo o alicerce de toda restauração familiar. Neemias 2:4 diz assim: disse-me ao rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Antes de falar com o rei da terra, ele falou com o rei dos céus, amém? Isso vai fazer toda a diferença, queridos. Antes de falar com o rei da terra, nós precisamos falar com o rei dos céus. Antes de você recorrer ou procurar alguém, procure o Senhor primeiro. Procure ao Senhor primeiro, Pede um direcionamento que Ele vai nos dar. Sua reconstrução começou no secreto, em seu quarto de oração. Sem oração lutamos na força do nosso braço. Antes de Neemias mover um tijolo, ele moveu os céus, amém, queridos? Isso faz toda a diferença. Uma família que ora transforma a casa em milagres, em um lugar de milagres, amém? O seu foco estava na missão e não nas vozes contrárias. Identifique as vozes que têm minado a sua fé, a sua casa, as críticas, as comparações, as distrações que tem feito você desanimar ou perder o foco, Faça como Neemias.
não dá ouvidos para as vozes, mas continua firme no propósito, amém? Neemias 2,19 diz assim: porém, Sambalate, o Horonitas e Tobias, servo Amonitas, Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: o que é isto que fazes? Queres rebelar-vos contra o rei? Então, o que nós aprendemos? Nós não devemos ouvir as vozes, não é verdade? Tem só uma voz que nós devemos ouvir, do nosso supremo pastor, amém? Tem vozes que vai querer te tirar do propósito, vai te distrair, mas nós não devemos ouvir as vozes. Neemias, com fé em Deus, ele superou desafios para completar a boa obra. Eu creio que eu e você também, amém? Com essa fé no Senhor, nós vamos superar esses desafios, porque todos nós temos e passamos e enfrentamos desafio. A vida com o Senhor Jesus não é um mar de rosa, mas vale a pena viver, né? Como deixa bem claro lá em João 16:33, diz assim: no mundo passareis por várias aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, amém? E se ele venceu, eu e você, nós podemos vencer também. E o que é preciso para haver uma restauração, né? Isso aqui é importante. Isso eu até falei um pouco, mas vou continuar enfatizando. Vida de oração em primeiro lugar, né? E comunhão com o Espírito Santo. Romanos 12:12 diz assim, 12:12. Alegrai-vos na esperança e sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Amém, queridos? Isso é muito importante, perseverar na oração. Não pare, continue orando, continue acreditando. Segundo, ir ao encontro dos nossos familiares. Nossa paixão deve estar tão grande para ir ao encontro dos nossos familiares, amém, queridos? Então, ir ao encontro, mas pastor, eu moro tão longe. Ir ao encontro significa você dizer: eu estou junto, estou aqui em São Luís, está no Pará, mas eu estou em oração, estou profetizando salvação, libertação, cura, milagre. Então, ir ao encontro é sempre dizer que você não vai desistir, amém? Dos seus, você vai continuar pagando um preço. Em Neemias capítulo 6, versículo 2-3, nós estamos caminhando aqui no livro de Neemias, amém? Caminhe comigo, que é a palavra de Deus para mim e para você. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: venha, encontremos-nos nas aldeias e no vale de Ono. Porém, tentaram fazer-me o mal, e enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu desceria e fosse até convosco? Então, olha aqui, em meio ao caos, ele conseguiu visualizar a cidade restaurada. Ele sabia que a mão do Senhor estava com ele, e por isso a vitória seria apenas uma questão de trabalho, tempo e submissão à vontade de Deus, amém? Então, por que ele iria descer? E por 4 vezes eles mandaram essa mensagem para Neemias descer. Ele disse: eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra, amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Nós não vamos descer, nós não vamos ouvir as vozes contrárias. Tudo aquilo seria uma cilada para Neemias, né, cair no golpe, né? Mas ele não desceu. Ele disse: eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma obra. Então, é algo muito importante, até uma frase que eu aprendi: muitas das vezes nós precisamos contar o nosso testemunho para nós mesmos, para saber o quão longe Deus ele já nos trouxe, já nos levou, não é verdade? E o inimigo ele vai dizer: você tem que descer. Se eu não posso descer, porque agora estou fazendo uma grande obra, amém? Nada e ninguém vai me paralisar, porque Ele é poderoso, Ele está comigo. Ele fez a promessa em Mateus 28:20, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir, amém? Então nós não vamos descer, nós vamos continuar, para frente e para cima, amém? Como diz a frase do crente, né? Para frente e para cima. Então nós aprendemos aqui algo poderoso com Neemias. Muitas pessoas viram o opróbrio de Jerusalém e se conformaram com a situação, porém Neemias levantou, chorou, orou e jejuou e se dispôs a fazer alguma coisa. Neemias também exortou o povo dizendo, Neemias 4,14, acompanhem comigo aí: olhai e lamentei-me e disse, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, por vossos filhos, por vossas filhas, por vossas mulheres e por vossas casas, amém? Então ele está dizendo: olha, não temas, que o Senhor está conosco, o Senhor está comigo e com você. E é interessante que nós aprendemos que em 52 dias os muros foram reconstruídos, porque a mão do Senhor era com Neemias, amém? A mão do Senhor é comigo e com você. É interessante que
Neemias ele pediu o favor do rei para reconstruir os muros de Jerusalém, e o rei deu tudo o que ele precisava, carta, né, recurso para que ele pudesse ir reconstruir os muros. Então, ele alcançou o favor do rei, e eu creio que eu e você, nós já alcançamos o favor do rei, amém, queridos? Ele já nos deu essa autoridade, que diz lá em Mateus, capítulo 28, 18, diz, toda autoridade já me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, né, e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém? Ele já alcançou esse favor do rei, e que nós precisamos, e nós também precisamos entender que eu e você, nós já alcançamos também esse favor do rei, para quê? Para que nós não venhamos desistir dos nossos, amém? Desistir de São Luís, do Maranhão. Nós continuamos profetizando que não só São Luís, mas o estado do Maranhão já pertence ao Senhor Jesus, amém? E nós vamos se levantar assim como Neemias, se colocar na brecha, Senhor, conta comigo, né? Se for preciso orar um pouco mais, se for preciso chorar um pouco mais, se for preciso jejuar um pouco mais, conta comigo, que essa briga não é só do pastor Elcio, essa briga é nossa, né? Essa briga é do corpo, essa briga é da igreja, amém, queridos? Essa causa é da igreja, essa causa é nossa, e nós já tomamos posse em nome de Jesus e profetizamos que o Maranhão pertence ao Senhor Jesus, amém? Neemias alcançou não somente a reconstrução material dos muros de Jerusalém, mas também a reconstrução espiritual do povo de Jerusalém. Neemias 4, do versículo 19 a 20, diz assim, e disse eu aos nobres, aos magistrados, né, ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos muito separados longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrerei a terra convosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Então a obra é muito grande, a gente não tem que estar separados, longe uns dos outros, não é verdade? A verdade é que Neemias ele ensina aos nobres, porque nós somos escolhidos para trabalhar em uma mesma equipe, amém, igreja? Uma mesma obra, e nós estamos jogando no mesmo time, amém? E isso nós temos que aprender. A obra é grande e extensa, e há muita coisa a ser feita ainda, nós sabemos disso, né? Maranhão tem muitas coisas para se alcançar no Senhor, e estamos muito separados longe uns dos outros, mas que o Senhor possa trazer nessa tarde, nos batizar com esse espírito de unidade, amém, queridos? Sem competição, mas acreditar que nós estamos juntos e misturados para alcançar grandes coisas no Senhor aqui no estado do Maranhão, amém? Quais são os impedimentos da reconstrução? O isolamento, né? Deus não quer que nós viemos ficar isolados. A independência e a vulnerabilidade existem, e os inimigos eles são reais. E é preciso que nós estejamos unidos, amém? A palavra de Deus fala em Filipenses 2, de 1 a 4, diz assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, em um só espírito e uma só atitude. Isso é muito forte. Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, amém? Isso é trabalhar a equipe, isso é falar uma só linguagem, isso é dizer, nós estamos juntos, né? Nós estamos misturados. E essa causa não é só sua, essa causa é nossa. É de todo o corpo, amém? O corpo junto e misturado com esse espírito de unidade, porque a palavra de Deus fala em Salmos 33, ó quão bom e agradável que os irmãos convivem em união, amém, queridos? Onde há união, ali a bênção do Senhor pousa sobre aquele lugar. E eu creio que aqui não é diferente sobre a nossa igreja, sobre esse ministério, em nome de Jesus, amém? Então nós aprendemos aqui, Neemias disse para os nobres, grande e extensa é a obra, e nós estamos muito separados, longe uns dos outros, mas o que nós aprendemos? Precisamos estar juntos, amém? Glória a Deus. Os muros representam a honra e a proteção de uma cidade, né? Alguns segredos de Neemias. Primeiro, ele tinha intimidade com o Senhor, amém? Isso vai fazer toda a diferença nessa obra, né? Reconhecer que não é na força do nosso braço, mas é que nós possamos a cada dia sermos amigos do Senhor, se apaixonar por Ele, porque se nós formos apaixonados por Ele, nós vamos ser apaixonados por vidas também, amém? Por almas. Se nós tiver essa intimidade com o Senhor,
essa paixão vai nos seguir, nos perseguir, amém? Esse amor por vidas, por almas vai te acompanhar. Ele tinha essa intimidade com o Senhor, ele começou e terminou. Eclesiastes capítulo 7, 8 diz assim: é melhor o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não temas, o Senhor é contigo, amém, queridos? Não temas, o Senhor é contigo. Então, é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Mas nós precisamos estar sempre com o pé no chão e acreditar que Ele está comigo e com você nessa obra, amém? E principalmente na nossa casa, na nossa família. Não desista, continue acreditando, continue pagando um preço a mais. Então, como alcançar a restauração? Aqui é uma pergunta. É saindo da zona de conforto. Neemias capítulo 1, versículo 11 diz assim: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dar-lhes mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Então, nesse tempo Neemias era copeiro do rei, mas ele decidiu sair da zona de conforto e de fazer um pouco a mais para o Senhor, amém? E que nós possamos também tomar posse dessa palavra para nossas vidas. Segundo, é se colocar no lugar do outro, sendo altruísta. Neemias 2,17 diz assim: então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, né? É se colocar no lugar do outro, é ser altruísta, sentir a dor, amém? Sentir a dor e dizer: eu estou contigo, nós vamos juntos reedificar esses muros. O que é preciso? Qual é a área que precisa ser restaurada, que você está precisando de uma restauração? Então, pode contar comigo, pode contar com as minhas orações. Se for preciso também, vou jejuar por isso, nós vamos alcançar a vitória juntos, amém, queridos? Glória a Deus. Quantos estão comigo aqui? Glória a Deus. Aleluia. Então, terceiro, reconhecer o problema e procurar uma solução. Neemias 1,4 diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Reconhecer o problema e procurar uma solução. Não só procurar o culpado, né? Hoje é muito fácil você procurar só o culpado, mas procure a solução, queridos, não é verdade? Procure a solução, se coloque, né, na dependência de ajudar, dizer: eu estou aqui para ajudar. Quarto, tapar todas as brechas. Neemias 6,1 diz assim: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o Arabe e os restantes de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Então, o que acontece aqui? Tapar todas as brechas. O que significa essas brechas? As brechas são as distrações, trocas de valores, não priorizar o que deve ser priorizado, como nós aprendemos agora há pouco, né? Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, amém, queridos? Quando nós priorizamos Deus, Ele vai se encarregar de abençoar, de cuidar de tudo aquilo que nós fazemos em nome de Jesus. O quinto, se posicionar, né? Neemias capítulo 4, versículo 14 diz assim: fiz uma rápida expiação e imediatamente disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lute por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, e por suas mulheres e por suas casas, amém? Chamou todos os oficiais e disse: olha, não tenham medo, porque 1 João 4 diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, amém? Ele é maior, então não tenho medo, porque Ele já nos deu a vitória. É só uma questão de trabalho, né, de submissão, né, é só uma questão de trabalho e submissão à vontade de Deus. Então, vamos lá. E o sexto, pedir perdão pelo seu povo. Neemias 1,6 diz assim: que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel, e confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Então, um dos segredos para a restauração é reconhecer, pedir perdão, e Neemias ele fez isso, ele pediu perdão. Nós sabemos todo desse contexto do povo de Israel, que foi levado, né, cativo, né, para a Babilônia, ficou oprimido, mas Neemias ele pagou um preço, pediu perdão pelo seu povo, e nós
precisamos sempre se colocar na brecha e pedir perdão pelos nossos, né, pela nossa igreja e acreditar que Deus ele vai continuar fazendo. O sétimo, usar a estratégia. Neemias 4:13 diz assim: então pus-me guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos. Então, ele usou estratégia. Eu não sei qual é a estratégia que Deus ele vai te dar para restaurar, né, a sua casa, algo que precisa ser restaurado. Não sei qual é a estratégia que ele vai te dar, mas o Espírito Santo ele vai te dar uma estratégia para você alcançar essa vitória, amém, queridos? Ele vai nos dar essa estratégia para alcançarmos essa vitória. Então ele chamou todo o povo e disse: olha, nós vamos ter essa estratégia. Um grupo vai ficar na parte alta, outra vai ficar na parte baixa, e quando o inimigo vier, nós vamos atacar, amém? Nós vamos estar sempre vigiando para que nós viemos alcançar a vitória em nome de Jesus. Então, o que é que nós aprendemos com tudo isso? Queridos, tudo que nós falamos aqui sobre Neemias, nós podemos olhar para Neemias e vê-los apenas como um judeu escravo que se tornou copeiro do rei, Artaxerxes, não é verdade? Mas nós podemos ir além. Mas como assim, pastor, né? Vendo Neemias como um tipo de Cristo, né, no Antigo Testamento. Isso é muito forte. Qual é o testemunho, né, que nós aprendemos aqui? Reflita comigo. Onde Neemias estava? No palácio do rei. Neemias estava no palácio do rei. E onde Jesus estava? No palácio do grande rei, no céu, amém? E ao ter conhecimento da necessidade que havia em Jerusalém, ele foi enviado pelo rei para ser o quê? Um restaurador dos muros. O mesmo se deu com o Senhor Jesus. Ele foi enviado pelo grande rei para ser o maior de todos os restauradores que já existiu, amém, queridos? Por isso que Deus não descarta de ninguém, Ele continua acreditando, porque Ele enviou o seu Filho. Em João capítulo 3, 17 diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E o 3,16, que é muito conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, amém, queridos? Glória a Deus. Então é isso, nós sabemos que ele estava no palácio com o rei. Neemias foi usado para restaurar não apenas os muros de Jerusalém, ou seja, Neemias ele foi usado para restaurar os muros de Jerusalém, né? Jesus Cristo ele veio para restaurar todas as coisas para Deus, amém? Todas, amém? Satanás, através do pecado, arruinou a terra. A palavra de Deus deixa bem claro em João 10:10, ele diz, né, que o ladrão ele vem somente para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Aquilo que o inimigo destruiu, o Senhor ele veio restaurar, amém? Aquilo que o inimigo ele roubou, o Senhor veio restituir, amém? Sobre as nossas vidas, porque o nosso Deus é um Deus de restauração. Cristo, como um restaurador, ele veio restaurar os muros de Jerusalém, cidade de paz, amém? Vidas, casamentos, famílias, sociedade, amém? O Senhor ele veio para fazer isso, porque Jerusalém significa cidade de paz. Eu não sei qual é a causa, qual é a sua luta nessa tarde, porque você vai guerrear, porque você precisa pagar um preço a mais, mas eu creio que o Espírito Santo está falando com você e comigo nessa tarde, amém? Para a gente se colocar na brecha, assim como Neemias se colocou, e dizer: eu preciso fazer um pouco mais, não somente ouvir, mas se importar, chorar, jejuar, lamentar, fazer o que for preciso e acreditar que o nosso Deus é um Deus restaurador, amém? Assim como Ele enviou o seu Filho para restaurar, para nos salvar, para dizer: tem jeito para mim, tem jeito para você, tem jeito para todos, amém?